Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Pedro, do Flamengo, sofre lesão muscular e está fora da final da Libertadores. O atacante se machucou no treino de terça-feira e dificilmente volta a jogar em 2025. Vamos ver aí as últimas informações. Atualizações envolvendo o Pedro e as atualizações não são boas para o rubro-negro. Rafa, tem jogo hoje e tem essa notícia então para o flamenguista. É isso, Bruno, Breiler, Jailson, fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Logo mais tem aqui no Maracanã o Fla-Flu pela 33ª rodada, 34ª rodada, né, melhor dizendo, do Campeonato Brasileiro, mas isso ficou em segundo plano após a confirmação hoje pela manhã, oficializada pelo próprio Flamengo, da lesão muscular na coxa esquerda do atacante Pedro. Para contextualizar para o torcedor que acompanha aqui o Sport Center, ontem na atividade comandada no Ninho do Urubu, Pedro deixou o treino mais cedo, reclamando de dores no local. Foi submetido a uma ressonância magnética e esta ressonância detectou uma lesão muscular. O Flamengo não divulgou o grau da lesão, mas como se trata de um músculo de alavanca, o que se sabe é que ele não consegue voltar a atividades em menos de 30 dias. Significa dizer que o Flamengo não terá o Pedro na reta final do Campeonato Brasileiro, na decisão da Conmebol Libertadores, e se o Flamengo passar, ganhar do Palmeiras e for para jogar a Copa Intercontinental, o Pedro também não tem condições de participar desta competição. Em outras palavras, o ano de 2025 terminou para o atacante do Flamengo, Pedro. Mais informações você acompanha na matéria assinada pelo Bruno Andrade em espn.com.br. Mas essa é a notícia muito chata, muito triste para a torcida do Flamengo e para o jogador. Pedro, curado da fratura no antebraço direito, agora tem uma lesão muscular na coxa esquerda e por isso não joga mais em 2025. Já emendando com o Fla-Flu, né, Bruno? Afinal de contas, o jogo é importante logo mais. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, está 3 pontos à frente do Palmeiras. O Fluminense é o 7º colocado, busca chegar à 6ª colocação, cada vez avançar mais, pensando em jogar a fase de grupos da Conmebol Libertadores de 2026 e, obviamente, são realidades peculiares para as duas equipes. O que se sabe é que mais de 62 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada, o que dá a garantia de mais um baita público aqui no Maracanã, no Fla-Flu de logo mais. Primeiro turno, o Flamengo venceu por 1-0, gol de quem? Do Pedro. Àquela altura, ele voltava a vestir a camisa rubro-negra, uma vez que estava superado o episódio envolvendo o jogador e o técnico Felipe Luiz. Em relação às equipes, a do Flamengo é um grande mistério, depende da maneira como os jogadores que participaram da data FIFA pelas suas seleções vão se apresentar hoje à tarde na concentração. Eu falo mais sobre isso na próxima participação, mas o que se sabe é que o Jorginho está de volta, está à disposição, e o Léo Ortiz tem remotas possibilidades de atuar contra o Fluminense. E do lado do tricolor, o técnico Luiz Subeldia conta com a volta do Martinelli, e assim ele pode escalar o chamado meio-campo ideal da equipe do Fluminense, com Martinelli, Hércules e o Lúcio Acosta. Enfim, Fla-Flu logo mais, 9h30 da noite, Campeonato Brasileiro, rodada 34, e o Pedro só em 2026, Bruno. Notícia do dia e a notícia ruim, então o Pedro era uma corrida contra o tempo e essa corrida contra o tempo acabou lesionando então o músculo posterior da coxa do Pedro, Jailson. Que desfalque pro rubro-negro. Baita desfalque, enfim, assim, o Pedro correu para justamente tentar ali, né, o departamento todo médico, o departamento de futebol, né, justamente para curar ali a lesão do braço e acaba aí com lesão muscular e se sendo mesmo posterior da coxa, esquece, não tem jeito, não adianta, no mínimo aí realmente um mês para conseguir fazer a recuperação, ainda mais o Pedro, que já tem toda, um cara mais forte, né, então a sustentação demanda ainda mais trabalho de recuperação, então assim, uma perda considerável pro Flamengo, porque a gente já falou aqui, né, não tem reposição. Não tem ninguém com essa característica no elenco do Flamengo. Então, o elenco como um todo, né? O time muda a forma de jogar sem o Pedro. Então, assim, os substitutos, seja o Bruno Henrique, seja o próprio Juninho, o Alacian, todos eles têm que... O Flamengo muda, não tem mais o pivô, não tem mais a referência, não tem mais o cara que domina a bola de costas. Vai ser um jogo mais direto, tentar alçar a bola, né, nas costas da defesa para esses caras ganharem na velocidade. E a gente lembra que muito da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras recentemente no Maracanã passou pela grande atuação do Pedro. Exato, é um baque grande para o Flamengo a perda do Pedro, porque havia sim uma expectativa boa de que ele se recuperasse até a final da Libertadores, e pensando em final da Libertadores já não tem uma alternativa que o Felipe usou bastante, que é o Plata. Então vai ter de pensar se vai mesmo de Bruno Henrique, aproveitar a estrela que ele tem. Mas pensando em final de temporada, o Flamengo perde mais um jogador para a rotação nesse momento que é crítico da temporada. Se pensar ainda que caso ganhe a Libertadores, tem Mundial, o Flamengo vai precisar agora contar com o elenco. Por sorte, nessa mesma semana, o Flamengo teve boa atuação de Michael,
de Cebolinha voltando, quem sabe tem agora uma sequência, de Juninho retomando confiança, marcando gol, pode ser um jogador importante aí nessa variação, não acredito como titular, mas até para descansar o Bruno Henrique em alguns jogos, mas de fato, como o Jailson falou, não há reposição ao Pedro, não há um jogador com essas características e naturalmente, né, até para o torcedor rubro-negro, o impacto de ir sem o Pedro para a final da Libertadores já sai ali com um ânimo abalado, porque inevitavelmente, além de ídolo, é um goleador e naturalmente vai fazer falta nessa reta final da temporada. Hoje a posição é do Plata, não pensando em Libertadores, claro, né? Mas é do Plata ou do Bruno Henrique? Era do Plata, mas com os erros, né, que ele acabou cometendo, acredito que o Bruno Henrique, até fazendo gols, né, tendo um pouco mais de dinâmica ali com a parte ofensiva, acho que o Bruno Henrique sai na frente. Era do Plata, mas essas questões recorrentes de cartão vermelho, acho que ele acaba ficando um pouco para trás. Perdendo um pouco de espaço, né? E o mais louco, depois que o Pedro pediu para não jogar como referência. Bruno Henrique pediu, né? Falou, ou pelo menos falou que não era a preferência dele, agora né? Vai ter de ir. Agora vai ter que ser assim. Bom, a gente fala mais do Flamengo na sequência. Claro, o Palmeiras também interessado nesse jogo do Flamengo hoje. Também interessado em como o Flamengo vai montar o seu ataque nos próximos jogos, porque em breve, em quantos dias? 10 dias. 10 dias tem decisão da Conmebol Libertadores. O Palmeiras entra em campo hoje, Rafa, antes que o Flamengo. O Fla-Flu é na sessão da noite, tarde da noite, o Palmeiras no início da noite. É isso aí, Bruno. Bom dia para você, para os amigos do estúdio, para os fãs de esporte, quase uma matinê, né? O Palmeiras joga contra o Vitória, duelo antecipado da 37ª rodada, mas obviamente que acompanhando todo o noticiário do Flamengo, porque é reta final, né? Vale título brasileiro, vale título da Libertadores. Hoje, contra o Vitória, o Palmeiras também se encontra numa situação um pouco inusitada nesse Campeonato Brasileiro. Somente uma outra vez o Palmeiras vinha de 2 derrotas consecutivas. Agora ele perdeu para o Mirassol e para o Santos, e lá no primeiro turno ele tinha experimentado isso, perdendo para o Flamengo e para o Cruzeiro, mas eram 2 rodadas que antecederam a viagem do clube para os Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes, ou seja, o contexto era completamente diferente do que é hoje. Hoje o Palmeiras, segundo colocado no Campeonato Brasileiro, precisa, né, de um triunfo aqui contra o Vitória para igualar o Flamengo em pontos, e aí tem que secar o Flamengo também para essa disputa continuar viva. Além disso, é o penúltimo jogo do Palmeiras no Allianz Parque. Depois joga no sábado contra o Fluminense e aí toda a reta final da temporada será fora de casa, né? São 3 jogos como visitante pelo Campeonato Brasileiro, além da final da Libertadores, que será no Peru. Hoje, Abel Ferreira conta com 6 jogadores que estavam ainda disponíveis na data FIFA até o dia de ontem. Eles chegaram, já estão essa manhã aqui na academia de futebol do Palmeiras com o Abel Ferreira, mas é pouco provável que eles joguem. O Abel Ferreira ele costuma ser muito fiel ao trabalho de preparação que ele faz antes dos jogos. Então provavelmente ele não vai contar com esses 6 jogadores no time titular, mas eles vão para o banco de reserva, né, para se ficarem disponíveis durante o jogo. Quem são eles? O Gustavo Gomes e o Ramon Sosa, que estavam com o Paraguai, os uruguaios Emiliano Martínez, Piquerez e Facundo Torres, e o Vitor Roque, que inclusive voltou com a Leila de Lille no mesmo avião que a Leila, né? Além dos dois, Andréas Pereira e Alan voltam a estar à disposição, esses sim devem ser titulares, eles que cumpriram suspensão automática por cartão na partida contra o Santos. E aí, para encerrar, Palmeiras contra o Vitória é o primeiro time da zona do rebaixamento. Palmeiras tem um ótimo retrospecto contra times do Z4. Foram 8 partidas com 7 vitórias e 1 derrota. Essa derrota foi para o Santos na rodada passada e o Santos, inclusive, saiu do Z4 ao vencer o Palmeiras, viu, Bruno? Boa, Rafa. Obrigado, viu? São isso, né? 2 derrotas seguidas, então, do Palmeiras fora de casa. Uma delas para o Santos. Aliás, é nessa sequência, né? Mirassol e Santos, então é por isso que eu chamo a Jalile Elias para esse jogo também, hein, Jalile? Importante para o Santos e jogo pesado. É isso, Bruno. Bom dia para você, bom dia aos amigos do estúdio e também, claro, ao fã de esporte. Hoje o Santos encara o Mirassol às 9h30 da noite na Vila Belmiro, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há uma expectativa muito grande, claro, especialmente depois da vitória do Santos contra o Palmeiras no final de semana, a vitória por 1-0 também na Vila Belmiro, que fez o Santos deixar a zona de rebaixamento. Os ingressos para essa partida estão esgotados desde segunda-feira. A torcida do Santos promete mais uma grande festa, novamente prepara um corredor de fogo para receber o time na chegada, né, do ônibus ali na Vila Belmiro. Para essa partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda poderá contar com o retorno do zagueiro Luan Pérez, que foi poupado no clássico contra o Palmeiras porque ele seguiu o protocolo de concussão da CBF na última semana, então só treinou na sexta, não pôde jogar no final de semana e agora volta a estar à disposição. Havia uma preocupação em relação ao volante Willian Arão, que sentiu um desconforto no adutor da coxa, deixou o segundo tempo da partida contra o Palmeiras, mas ele foi avaliado, não teve nenhuma lesão detectada e por isso deve ir a campo contra o Mirassol. O zagueiro Alexis Duarte
estava com a seleção paraguaia. O Paraguai jogou ontem à noite contra o México e por isso, então, ele deve ser o único desfalque. Então, o Santos tem mais um jogo importantíssimo em casa, é claro, vai em busca dos 3 pontos para tentar se afastar um pouco mais ali da zona de rebaixamento. Está fora, é o 16º colocado com 36 pontos, tem um ponto a mais que o Vitória, primeiro time no Z4 e conta com um excelente retrospecto contra o Mirassol jogando na Vila Belmiro. Foram 8 confrontos na história até aqui, com 7 vitórias do Santos e um empate. Então, o retrospecto ajuda o Santos. O Mirassol vai precisar de um feito inédito para Bruno. Vale a gente ressaltar aqui que caso o Mirassol vença o Santos hoje na Vila Belmiro, o Mirassol garante pelo menos uma vaga na pré-Libertadores. Então, um jogo muito importante para as duas equipes. Claro, o Santos conta com o apoio da torcida, vai ter a Vila Belmiro toda a seu favor. Boa, obrigado, viu, Jalil? É isso, em cada parte da tabela, né? O Mirassol lá em cima, o Santos tentando sair da parte de baixo. Já esses dois aqui, não é, Berton? São dois daqueles que vão oscilando bastante no campeonato, então estão ali na parte intermediária da classificação. Berton, bom dia. Um abraço para você, para quem está acompanhando o programa. Grêmio que vem numa situação de tabela até muito parecida com o seu adversário, né? O Vasco, nessa quarta-feira. Os dois times ali meio de tabela, 3 pontos separam ali os dois na tabela de classificação. Já flertaram com a zona do rebaixamento, deram uma subida, mas se não somarem pontos, voltam a olhar para baixo. E é tudo que o Grêmio não quer nessa reta final de Campeonato Brasileiro, por isso projeta, obviamente, uma vitória contra a equipe do Vasco jogando em casa. Para esse jogo, o Mano tem alguns problemas. Por exemplo, o Edenilson está fora, né? O Edenilson é titular desse time, mas ele, pelo terceiro cartão amarelo, suspensão, está fora do jogo. Disputavam a vaga o Monsalvo e o Cristaldo. Mas o colombiano Monsalve não participou dos últimos treinos. Então o Cristaldo ganha a vaga no meio-campo, jogador mais de armação do que o Edenilson, é verdade. Na frente, o Mano ganhou um desfalque, possível desfalque inesperado, que é o Alisson, né, que é titular desse time, jovem das categorias de base, mas ele também, por virose, não participou dos treinos. Então é possível que o Pavon ganhe a vaga, com o Amus do outro lado, Carlos Vinícius na frente, e esse é o Grêmio, é do meio para frente para enfrentar o Vasco. O Dodi pode começar a partida e deve começar a partida, dando maior poder de marcação no meio-campo ao lado do Arthur. Então esse é o Grêmio que a gente projeta para enfrentar a equipe do Vasco da Gama, buscando mais uma vitória para se livrar de vez de risco de rebaixamento, não falar mais sobre isso, abrir uma boa distância ali de baixo. E aí, quem sabe, né, com os últimos resultados um pouco melhores, conseguir algo melhor nesse Campeonato Brasileiro, projetando uma Sul-Americana, ou quem sabe até uma possível vaga, se abrir aí G7, 8 do Campeonato Brasileiro, o Grêmio possa estar por ali. Esse é o Grêmio que enfrenta a equipe do Vasco da Gama, que vem de 3 derrotas. O Grêmio conta também com essa instabilidade do Vasco para conseguir uma vitória e aí respirar um pouco mais aliviado nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Volto com você, um abraço a todos, até mais. Valeu, Berton, obrigado, viu? Aliás, não só Vasco e Grêmio e Vasco, né, mas esses outros jogos do Campeonato Brasileiro. Já a gente vê o Botafogo, como foi a vitória de virada, mas hoje então tem o Fla-Flu, tem o Santos, tem o Grêmio contra o Vasco, tudo isso a gente já falou aqui. Tem ainda o Juventude, aí na quinta-feira, tá? As outras partidas, e o Palmeiras é hoje, só que é pela 37ª rodada. Então foi o jogo que foi adiantado da 37ª rodada para esse meio de semana. Esta lesão muscular na coxa esquerda não tem a previsão exatamente por ser o posterior, o músculo da alavanca. Isso faz com que os médicos tenham qualquer tipo de cautela para poder estabelecer um prognóstico de retorno. O que se sabe é que quando ele voltar só será em 2026, significando, portanto, que o Pedro está fora da final da Libertadores, da reta decisiva do Campeonato Brasileiro e também, se o Flamengo ganhar a Libertadores, da Copa Intercontinental. Notícia muito ruim para a torcida do Flamengo, para o jogador, e a expectativa é que o técnico Felipe Luiz coloque o Bruno Henrique como titular no comando do ataque essa noite contra o Fluminense. Mas eu digo expectativa porque é preciso que a comissão técnica do Flamengo considere algumas variáveis para definir a escalação para o jogo desta noite. A gente tem uma tela preparada aqui para os fãs do Sport Center que traz os jogadores do Flamengo que foram convocados para as suas respectivas seleções para essa data FIFA, 7 ao total. E a tela mostra exatamente a minutagem desses jogadores. Dos 7 convocados do Flamengo, quem tem a situação mais complicada em termos de desgaste é o Gonçalo Plata, que jogou as 2 partidas da seleção equatoriana em um total de 135 minutos. Por exclusão, o atacante está fora do jogo de hoje contra o Fluminense, pelo menos desde o início. Depois vem o Varela, que jogou uma partida apenas, mas foi a primeira, está em condições de jogo. O Alexandre Idem jogou a primeira partida da seleção brasileira, não jogou ontem contra a Tunísia. O Arrascaeta jogou ontem um total de 67 minutos, indicando, portanto, que ele começa hoje no banco de reservas. Esta é a tendência. O mesmo se aplica ao Danilo, que jogou apenas o primeiro tempo contra a Tunísia. E o Vinha, que jogou uma partida só, um tempo, e
foi o jogo anterior da seleção uruguaia. E fechando com o Carrascal, quem tem a menor minutagem, foram apenas 34 minutos e ele jogou os 2 jogos, um pouquinho cada um, da seleção da Colômbia. E por conta dessa minutagem baixa, somando os 2 jogos, dá pra gente imaginar que o Carrascal ganhe a titularidade essa noite contra o Fluminense. Desenhando um provável Flamengo, lembrando que esses jogadores todos se apresentam durante a tarde na concentração e que somente às 18 horas, durante a preleção, é que o Felipe Luiz vai divulgar para os jogadores a escalação. Mas um provável Flamengo teria Rossi no gol, Emerson Royal na lateral direita, como o Léo Ortiz tem pouca chance de jogar e o Danilo vem desgastado, João Vitor na zaga ao lado do Léo Pereira, que está pendurado, o Flamengo tem ao todo 8 pendurados, e o Ayrton Lucas na lateral esquerda. O meio campo com o Pulgar, o Jorginho que volta ao time, e aí a dúvida, Saul ou Carrascal. Na frente, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino. Do outro lado, o Fluminense com a volta do Martinelli, seria o tipo de mistério. O técnico Luiz Subeldia não conta ainda com o Cano, segue entregue ao departamento médico, portanto, é aquela escalação que o torcedor tricolor já vem se acostumando. Sempre aquela dúvida envolvendo o comando do ataque, mas hoje, mais uma vez, o Everaldo deve ser titular. Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, na frente o Canóbio, o Everaldo e o Kevin Serna. A bola rola às 9h30 da noite aqui no Maracanã. Falei que o Flamengo tem 8 pendurados, o Fluminense tem 7 pendurados, portanto, toda a cautela é pouca para o clássico dessa noite, visando a sequência dos 2 times no Campeonato Brasileiro. O capixaba Davi Lacerda será o árbitro do jogo e a bola rola para o público superior a 62 mil pessoas. Isso eu posso assegurar pela venda antecipada, Bruno. Boa, Rafa, porque aí o Flamengo vai jogar contra o Red Bull e o Fluminense enfrenta o Palmeiras. Os últimos 5 jogos, então, entre os dois. A gente tá vendo aí, olha só, entre os dois não, os últimos 5 jogos dos dois, tá? Fluminense com 66% de aproveitamento, Flamengo com 73%. Gols marcados, aí o número do Flamengo é bem mais alto, 13 contra só 3. Gols sofridos, é mais equilíbrio, mas o Flamengo sofreu um pouquinho mais. Vamos começar pelo Pedro, então, pessoal. Eu ia falar assim, poxa, aqui né, o Pedro parece que sempre leva azar, não dá pra chamar um cara que é atacante do Flamengo de azarado, né? Além de competente, acho que as coisas deram muito certo na vida dele. Mas ele, acho que sempre tem que ser muito resiliente, porque todo momento, muitas contusões, outras até mais graves do que essa não é tão grave, mas é em um momento especial da carreira dele. De novo. De novo, de reta final de brasileiro, não é, Jailson? E de decisão de Libertadores. De convocação para a seleção lá na época, né? As 2 vezes, né? Aquela primeira anterior ele sofre a lesão, ainda no Fluminense, se eu não estou enganado. Não, então, na época, aquela depois lá, do Flamengo. E aquela era a convocação para a Olimpíada. Exato. E ele tava para ir pro Real Madrid, lembra? A do Real Madrid eu não lembro. Era nessa mesma época, era. Entendi. Talvez o Rafa lembre, mas era assim. Eu não lembro. Era uma. Eu lembro que teve a questão de ir pro Real Madrid. Então, eu lembro que teve a questão do Fluminense. Para a Fiorentina, né? Isso, mas antes, lá nessa primeira conversa, quando ele ainda era do Fluminense, naquele momento de seleção, ele estava sendo observado pelo Real. Aí tem essa lesão. Depois tem a questão da Olimpíada também. Depois a questão. Teve outra lesão da seleção. E acaba conseguindo ir pra Copa lá, né? Depois, enfim. Verdade. Só que aí agora, mais uma vez, reta final de Libertadores. Sendo que, assim, em 2022 o Pedro era o cara, né, do Flamengo, só que ainda tinha o Gabigol. Exato. Então até isso ainda até é meio ofuscado, até pelo gol do Gabigol na final de novo. Quem faz o gol da final é o Gabigol. E o Pedro era o artilheiro daquela Libertadores. O Pedro foi o melhor, né, o rei da América naquela Libertadores. Mas até nesse caso, né, o Gabigol foi lá, faz o gol da final, enfim, e essa Libertadores novamente, esse ano, nessa temporada, ao lado do Arrascaeta, principal jogador da equipe. E aí na reta final, uma lesão boba, a do braço. É uma lesão boba, porque ele dá um choque de frente ali com o defensor. E ele acaba tendo uma lesão grave no braço, mas aí vem essa lesão muscular, que acaba com a temporada do Pedro de 2025 novamente, né? Lembrando que ano passado o Pedro também teve lesão, né? Que ele só foi ultrapassado lá no final com o Yuri Alberto. É verdade, teve isso, que ele ficou 3 meses quase sem jogar. Ele perde a final, ele perde a final da temporada também, e aí o Yuri Alberto depois vai passar na artilharia. Caramba, o livro da carreira do Pedro vai ser recheado, hein? Mais uma lesão. Teve a história do Sampaoli. Sim. Teve a bronca que ele tomou do Felipe Luiz esse ano. Pois é, é um último ano, né, pegando o recorte desde essa lesão no ano passado do Pedro, tem sido de muitos altos e baixos. E esperava-se uma afirmação maior de um cara. No momento em que o Gabigol deixa o clube, e ali era, Pedro, agora é você o cara, não tem discussão, não tem a concorrência, porque o Juninho chegou para compor elenco, e nesse momento ele teve essa dificuldade, né, até de treinadores cobrando mais essa participação dele. E o Pedro, mesmo que a duras penas, aceitando a crítica, porque ele melhorou, evoluiu nesse aspecto, passou a ajudar mais sem bola, e tanto é que voltou a ganhar espaço no Flamengo, mas agora sofre de novo com lesões.
e isso afasta da segunda Copa do Mundo da carreira dele, porque acaba sendo muito improvável o Ancelotti dar uma oportunidade para o Pedro, já que a gente tem só mais uma data FIFA em março, então vai ser começo de temporada, o Pedro remando de novo para voltar, e até pelo que o Rafa nos passou, o Pedro volta em 2026 e a gente não sabe se vai estar inteiro já na pré-temporada, então por tudo isso é um baque não só para o Flamengo, mas também para o Pedro, né, que chegaria numa segunda Copa do Mundo com um status diferente, possivelmente até como titular por essa lacuna que ainda existe na camisa 9 da seleção. Fala, Rafa, porque antes existiria esse mistério, principalmente em relação ao jogo da Libertadores, daqui 10 dias. Agora esse mistério não existe mais, é montar o time sem o Pedro, Rafa. E aí a discussão passa a ser sobre as soluções do Felipe Luiz, né? Normalmente, ele não tem feito algo que algumas pessoas têm debatido aqui internamente no Rio de Janeiro em relação ao olhar para o perfil do elenco do Flamengo. Muita gente acha que se o Flamengo tem um outro centroavante de ofício, que no caso é o Juninho, ele deveria ter um pouco mais de oportunidades na medida em que o Pedro não tem condição de jogo. E o que o Felipe Luiz tem feito habitualmente? Colocado alguém para poder fazer o papel do centroavante. Ora o Bruno Henrique, ora o Gonçalo Plata, em alguns momentos, por circunstâncias de jogos, até o próprio Arrascaeta exerceu uma função de falso 9. Então, assim, a solução, para mim, passa muito por isso. Eu não consigo imaginar que numa reta aguda de brasileiro, com o Flamengo líder, com uma final de Libertadores para acontecer daqui a 10 dias, eu não consigo imaginar que o Felipe Luiz vai colocar o Juninho para dar uma incrementada e aí manter o modelo de jogo com a figura do centroavante. Não, ele vai para a bola de segurança, que é repetir formações que ele já tem utilizado na temporada, principalmente no segundo semestre. É óbvio que é uma grande perda, todo mundo sabe o potencial que o Pedro tem, o quanto a presença dele, e em primeira hora, se não me engano, foi o Jailson que falou sobre isso, ele tem em campo, o Flamengo ganha a questão da referência para o trabalho coletivo, as tabelas pelo corredor central, o pivô que puxa a marcação do adversário e abre a lacuna para a projeção dos homens de lado e para os homens de meio campo. Sem ele, ninguém faz isso. O que não quer dizer que o Flamengo não consiga desenvolver o seu jogo de outra forma. Eu acho que tem repertório de sobra ainda, e se por acaso perder a Libertadores ou tiver alguma coisa que envolva aí essa reta final de brasileiro e o Flamengo perca o título para o Palmeiras, eu não acho que vai dar para colocar na conta da ausência do Pedro. Eu acho que existem argumentos de sobra no elenco do Flamengo para poder encontrar uma solução para isso. Ah, mas atrapalha, né? Atrapalha, né, Rafa? Isso é tudo bem. Atrapalha. Atrapalha, Negável. isso, sem dúvida, né? Não dá pra falar. Por exemplo, eu acho que seria muito pior para o Flamengo se não tivesse o Arrascaeta nessa reta final. Perder o Pedro é ruim? Péssimo. Mas não ter o Arrascaeta seria pior para o funcionamento da equipe e para o tanto que o uruguaio está produzindo para o Flamengo em 2025. Nesse sentido, sim, né? Sim, nesse sentido, sim. O Mas é uma perda, né? Acho que aí tá bola de ouro até agora, né? Sem dúvida. E essa nova maneira do Flamengo jogar, isso já está automatizada na equipe ou não? O Felipe vai precisar disso, eu não vou nem falar daqui 10 dias, porque ele já precisa para hoje, para fim de semana, para o brasileiro, né? Então, é muito difícil, cara. Depende muito do jogo, depende muito do adversário, porque vai depender da defesa, a forma que você vai pegar a defesa, se a defesa vai estar muito postada, se o time adversário vai sair um pouco mais para deixar espaço, porque, por exemplo, tem as dinâmicas que já são automáticas dos jogadores, cara. Assim, dos jogadores de meio campo, principalmente. Por exemplo, o Arrascaeta domina a bola pela esquerda, dá um corte para dentro, ele já espera um pivô. E os dois já E aí, ele já estava, exatamente. Por exemplo, o próprio Luiz Araújo, aquela chapadinha do Luiz Araújo. Às vezes é um passezinho no pivô, o pivô só escolhe e ele já vem na chapada por fora. Então são jogadas e movimentações que já tem no automático. Então você, mudando o jogador da referência, você muda a movimentação de basicamente 5 ou 6 jogadores. Porque o Bruno Henrique não joga de costas. Ele tem dificuldade de jogar de costas, ele tem dificuldade de fazer essa proteção e conseguir ajeitar para quem vem de trás. Então, o que pode acontecer mais e o que vai exigir mais, ao meu ver, com essa mudança, vai diminuir a probabilidade de jogadas por dentro do Flamengo, de você ter, por exemplo, um corte para dentro do Carrascal do Luiz Araújo para ativar ali um pivô, uma referência, e você vai ter a necessidade dos laterais ultrapassarem mais. Por quê? Porque aí você tem o lateral ultrapassando e a possibilidade do cara, em vez de cortar para dentro no pivô, ele tem a possibilidade de cortar para dentro e finalizar. Ou dar o passe no lateral para ir cruzar a bola para a área para o Bruno Henrique, que está no lugar que ele é bom, que é o cabeceio, que é a impulsão, que é o jogo aéreo. Então, a tendência é que o Flamengo, nessa reta final, use mais os corredores com os laterais. E aí o Alexandre, por exemplo, quando tiver em campo, vai precisar passar. Mas isso tira o jogo do Arrascaeta? Não, o Arrascaeta se reinventa, né? Por si só ele vai dar um jeito. O Arrascaeta provavelmente ele não vai conseguir ter aquele bate de fora, né? Com a referência, mas ele vai tentar acionar mais o Bruno Henrique no facão, na diagonal. Vai cortar para dentro, vai indicar a movimentação para o Bruno Henrique fazer aquela diagonal para dar a pifada para o Bruno Henrique sair na cara do gol. São essas dinâmicas, assim, depende muito do adversário, depende muito da linha de defesa, mas tem assim uma certa alteração na movimentação de alguns jogadores. E que personagem que fica ainda maior agora, que é o Bruno Henrique.
não é? Por si só já era um personagem grande pelos títulos, não é, Rafa? Pela história. 14 títulos, não é? Ele e o Arrascaeta. Exatamente. E ele são os dois recordistas. Podendo conquistar ainda 3 esse ano, vamos pensar assim, né? E, tipo, se a gente pensar na Libertadores, no Brasileiro e até num eventual Mundial. Mas assim, depois de tanta polêmica, ele se torna o cara que é o cara da reta final da temporada pro Flamengo, Breiler. E o Bruno Henrique foi abraçado não só por companheiros, pelo Felipe Luiz, mas institucionalmente pelo Flamengo, nesse caso do julgamento. Ele recebe uma punição branda, só a multa, o clube comemora e celebra até de maneira oficial. Para mim, um equívoco, tá? Grande do Flamengo no aspecto institucional, porque o Bruno Henrique cometeu uma falta, uma falha grave que poderia prejudicar não só a carreira dele, mas também o Flamengo, e o clube preferiu ir por esse caminho de celebrar o jogador depois do que consideraram até uma absolvição, né? Não foi uma absolvição. O Bruno Henrique foi condenado. Aliás, eu achei até que o Felipe Luiz se comportou mal ali na entrevista. Sim, o Felipe falou em absolvição. Pois é, e acho que todo mundo ali internamente foi por esse caminho de estamos com o Bruno Henrique, e eu entendo até de jogadores, do treinador, internamente ali, a gente está com você, sabem que ele viveu momentos de muita apreensão, né? Poderia ter pegado uma pena muito pesada, e uma pena até que pudesse, de certa forma, prejudicá-lo no aspecto esportivo, mas não vejo motivo para o Flamengo ter ido por esse caminho institucional. Agora, a expectativa é que o Bruno Henrique tire esse caminhão das costas e passe a jogar mais, porque também é uma temporada de muita oscilação dele, né? Teve ali bons momentos, chegou a ser decisivo na Libertadores, mas não é o Bruno Henrique que o torcedor rubro-negro espera com sequência, com mais participação no jogo, até por jogar nessa posição como referência e não aberto pelo lado. Mas uma situação que o Felipe Luiz pode tentar mais, caso o Bruno Henrique não emplaque ou não tenha uma sequência de boas atuações, é fazer novamente sem a referência, encaixando Luiz Araújo e Carrascal juntos. E aí passa a ter, de novo, um ataque muito móvel, variando essa referência ali com Arrascaeta e Carrascal mais centralizados. Pode funcionar, é um jeito que o Felipe gosta também, né, de ter esse ataque móvel, já tentou assim com Plata, mas eu vejo hoje que não é uma garantia também, até pelo fato do Bruno Henrique ter pedido para não jogar mais como referência, que ele vai ocupar essa lacuna deixada pelo Pedro, porque não tem as características de um centroavante. E outra coisa, o Flamengo perdeu muito nos últimos jogos, no perde e pressiona lá na frente. Isso não tem funcionado como o Felipe Luiz gosta. Ele já deixou, né, uma insatisfação em aberto por isso, né, que o time às vezes não tem a rotação ideal lá na frente e por isso acaba... Isso deu uma bronca no Pedro até? Mas ele falou que precisava treinar também. Mas até depois que o Pedro evolui, o Pedro passa a fazer esse papel, mas nos jogos recentes, lá na frente o Flamengo tem deixado a desejar na pegada e é normal. A gente está em fim de temporada, jogadores já não têm mais o pique do começo do ano, então até por isso, Cebolinha, Michael, Juninho vão ser importantes nessa rotação que o Flamengo vai precisar, não só pensando na final da Libertadores, mas para o fim da temporada. E diferente da outra data FIFA, Rafa, como você mostrou, dessa vez o Flamengo teve muitos jogadores convocados, e se na data FIFA anterior o Felipe Luiz conseguiu rever, não é rever alguns conceitos, mas ensaiar, né? Treinar mesmo. Treinar, né? Ele falou assim, a gente perde algumas coisas, Exato. Né? Processos, isso, né? Dessa vez ele não teve essa chance, né, Rafa? Não tem. E isso vai fazer a diferença em algum momento. Não sabemos se isso vai ser uma coisa para curto prazo, ou seja, se o Flamengo já vai sentir nos próximos jogos, hoje contra o Fluminense, contra o Bragantino no fim de semana, ou se vai ser uma coisa para a final da Libertadores, ou enfim. Mas em algum momento o Flamengo vai indicar, né, e tomara para o Flamengo e para a torcida do Flamengo, que seja uma coisa muito sutil, muito imperceptível, a ponto de não ter nenhum impacto no resultado, nas metas da temporada, mas é óbvio que não ter tido essa oportunidade de treinar o time inteiro e descansar também, controlar fisicamente o seu elenco nesse período da data FIFA com 7 jogadores convocados, isso vai ter um preço a ser pago pelo Felipe Luiz e pela sua comissão, que é suficientemente animada também para poder minimizar esses impactos. Só para retomar um pouquinho do raciocínio que o Jailson desenvolveu, sobre o Flamengo ter que modificar algumas movimentações, né, alguns entendimentos prévios, precisarem de alguns ajustes para que o time funcione coletivamente sem o Pedro, é importante dizer também o seguinte: em alguns momentos da temporada, o Flamengo fez bons jogos sem o Pedro, e eu não estou me referindo a
jogos lá no primeiro semestre, não. A gente vai lembrar os jogos contra o Atlético Mineiro, por exemplo. O Flamengo fez boas partidas tecnicamente. O jogo contra o Inter, uma parte dele, seu Pedro, o Flamengo conseguiu desenvolver também o seu jogo. Então, assim, não é nada, ao meu entendimento, tão difícil de ser executado. Talvez careça de uma retomada de ajuste. E para isso servirão os próximos treinos. Mas não acho que seja algo tão complexo para o Flamengo desenvolver. Em outras palavras, o Flamengo consegue jogar coletivamente de uma outra forma sem ter o pivô, no meu entendimento. E sobre a questão da minutagem dos jogadores, Bruno, assim, o Flamengo tem algumas posições em que ele é abundante, né? Por exemplo, nem o Alexandro, nem o Vinha jogaram muito nessa data FIFA. Jogaram pouco. O Alexandro, por exemplo, ontem não jogou. Mas ainda assim tem o Ayrton Lucas, que é quem está mais inteiro para jogar o clássico de hoje. Então, assim, soluções o Felipe Luiz vai acabar encontrando. Tá, e aí tem um Fla-Flu no meio dessa história. Pedro vai desfalcar o Flamengo na final da Libertadores e só deve voltar a campo em 2026. E a razão da ausência não é o braço direito fraturado na semifinal contra o Racing. O atacante sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele se queixou de dores durante o treinamento de terça-feira no Ninho do Urubu e foi a uma clínica na manhã desta quarta para realizar exames de imagem. A ressonância magnética apontou uma lesão no músculo reto femoral na coxa esquerda e o atacante já iniciou o tratamento com o departamento médico. Como se trata de um músculo de força, a recuperação se torna mais lenta e a lesão de Pedro é considerada grave. Assim, o atacante só voltará a campo em 2026, já que falta menos de um mês para o fim desta temporada. Se ganhar a Libertadores e for a final da Copa Intercontinental, o Flamengo disputará seu último jogo em 2025 no dia 17 de dezembro. Nesta quarta, Pedro também fez radiografia para acompanhar a lesão no antebraço direito. Este laudo foi positivo, visto que apontou sinais de consolidação da fratura. Em recuperação deste problema, o camisa 9 havia voltado a treinar no campo, ainda com limitações há uma semana. Antes da lesão na coxa, a expectativa da comissão técnica era de que, na melhor das hipóteses, o jogador voltasse a jogar diante do Atlético Mineiro, 4 dias antes da final contra o Palmeiras. A fratura sofrida na primeira partida da semifinal da Libertadores, diante do Racing, completa um mês no sábado, dia 22. Mesmo com o atacante já tendo voltado a treinar há 7 dias, o Flamengo se cercava de cuidados para evitar excessos, e a programação previa que fizesse apenas o aquecimento com o restante do grupo. Em razão da fratura no braço, Pedro passou 3 semanas fazendo atividades sem impacto e apenas academia. O Flamengo tem mais 3 partidas até a final da Libertadores. Nesta quarta-feira, às 21h30, diante do Fluminense. Sábado, contra o Bragantino, no Maracanã. E na próxima terça, em Belo Horizonte, com o Atlético Mineiro. Flamengo e Palmeiras disputam a grande decisão no próximo dia 29, às 18 horas, no Estádio Monumental de Lima, palco da conquista do bicampeonato rubro-negro em 2019. A delegação embarca para a capital peruana na quarta-feira, dia 26.